Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente com vocês. Eu vi esses dias numa rede social uma pessoa reagindo a críticas negativas dos clássicos. Então eu achei super interessante e bastante engraçado. Vocês vão ver que realmente é muito engraçado. E eu resolvi trazer isso aqui para o canal também. Eu peguei os meus livros preferidos primeiro, alguns livros que eu até já trouxe resenha aqui para o canal, e outros clássicos da literatura, e fui ver lá as críticas, os que tinham uma estrela. Eu abri só na Amazon. Se tiver outros aí que vocês possam me indicar depois, coloca aqui pra gente fazer uma parte 2. Mas eu vi quem deixou uma ou duas estrelas desses grandes livros da literatura e por que colocou críticas negativas. A maioria deles, eu vou confessar a vocês, é principalmente em relação à edição, a forma como foi entregue e tal, mas a gente encontra ali escondido nessas estrelas algumas pérolas, gente, que vocês vão ver que é hilário. Eu vou começar aqui com um livro que é uma das resenhas aqui do canal, um dos meus livros preferidos. Você já sabe que é Orgulho e Preconceito. E aí a pessoa disse o seguinte: dizem que é a melhor obra de Jane Austen. Se essa é a melhor, não tenho interesse em saber quais são as prováveis inferiores. Considero a narrativa muito chata, parada e repetitiva. Esperava muito mais, entretanto, não correspondeu às minhas expectativas. Né? Então, a pessoa, se essa é a melhor, imagina as piores, olha só. Né? Realmente há uma crítica que as pessoas fazem a Jane Austen, que a narrativa é muito parada, muito arrastada. Eu já ouvi dizer que Razão e Sensibilidade, que é um livro que eu ainda não li, mas que desejo muito ler, está aqui na minha estante me esperando, é um dos livros dela mais arrastados. Porém, a gente supera determinadas coisas, porque o enredo é muito interessante, e a gente já conversou sobre isso aqui, não vou me estender. Vou deixar todos esses livros que eu já fiz resenha aqui nos cards e na descrição aqui para vocês assistirem. Contudo, né, você já sabe que eu não concordo de jeito nenhum com o que a pessoa está dizendo, tá bom? Incidente em Antares, do meu amado, amadíssimo Érico Veríssimo. A pessoa fez o que vontade de desganar quem vai falar mal do Érico para mim, mas vamos lá. Diz o seguinte: simples e bom. Porém, eu esperava mais da história. Eu acho isso interessante, esse pessoal que fica assim atrás do teclado e diz as maiores asneiras na internet. Então, porém, eu esperava mais da história. Gostei mais das intermitências da morte do José Saramago. Então, leia Saramago, meu amigo. Mas vale a leitura, né? Então, tá, lê Saramago, assim. Eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Até quem me segue lá no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram pra você que quiser me seguir lá, sabe que eu não sou muito fã dos russos. Tenho algumas dificuldades aí com os russos, principalmente com o chamado Dostoiévski, mas eu reconheço a importância deles. Jamais eu chegaria num lugar que diria que Dostoiévski é ruim, não leia. Jamais diria isso. O problema é meu, é pessoal, tá? Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho aí de juízo na hora de... Não é nem juízo, é noção mesmo, né? Então, tem isso. A Sangue Frio, que é outro vídeo que também tem aqui no canal, resenha, um dos meus livros também favoritos. Amei. Eu sou completamente alucinada pela escrita do Truman Capote. Eu acho que é um dos caras que escreveu, assim, melhor que nessa literatura moderna que a gente tem aqui. Ele é muito bom. Mas a pessoa disse o seguinte: não resta dúvidas de que o autor escreve muito bem. Gente, eu deixei só um trechinho aqui porque era uma crítica imensa. Mas olha só. Esse aqui é o final da crítica do cara. Não resta dúvidas de que o autor escreve muito bem, porém, parece não conseguir mergulhar profundamente na psique dos assassinos, como era de se esperar depois de tanta pesquisa. Gente, olha, para quem já leu A Sangue Frio, o que o Truman Capote faz brilhantemente é mergulhar na psique desses assassinos. Eu acho que ele faz um perfil desses caras, assim, de forma, né, sensacional. Sensacional, você se sente na pele deles. Mas olha só. Por fim, aos trancos e barrancos, o livro consegue prender o interesse do leitor. Jamais, nada de trancos e barrancos. Consegue prender o interesse do leitor e arrastá-lo até seu desfecho maçante. Escreveu maçante com 2 S, meu filho. Maçante e previsível. Claro que era previsível, estava lá na capa. Tá lá na capa o que vai acontecer com os caras. Mesmo para quem não conhece o caso real. Aí tem outro, diz assim: como desde o início você já sabe o final, eu achei a desenvoltura lenta, sem expectativa. Se não soubesse de cara o final, seria mais interessante.
Mas é um caso real, né? Como é que não vai dizer? Aí a questão é que a história ela passou quase 6 anos para ser concluída. A história real, ela passou quase 6 anos para ser concluída. E o Truman Capote estava acompanhando ela em tempo real também. Então, acaba que foi arrastado o processo. Não é o livro que é arrastado, mas o processo é arrastado. Então, né? Fazer o quê? Mas, né? O Sol é para Todos. O Harper Lee também tem resenha aqui. Foi um dos últimos livros que eu li que eu mais amei esse ano. Aí a gente... Olha só o que a pessoa vai dizer da Harper Lee, do Sol é para Todos. Bom, é um livro premiado, né, ganhou o Pulitzer por causa desse livro, e colocado como um dos livros mais importantes do século XX. E não acho que seja, para mim, uma literatura realmente à altura de tanta premiação. Veja bem, pelos comentários, esperavam uma literatura rica, com reviravoltas, reflexões e profundamente tocante. E, de fato, esse livro não é isso. Não sei se ele leu o mesmo livro que eu li, mas tudo que ele disse, para mim, tem nesse livro, né? É uma literatura rica, com reviravoltas, com reflexões e profundamente tocante. Ele foi tudo isso para mim. Mas, né, vamos continuar. Dom Casmurro, agora vou entrar aqui nos livros mais clássicos, que eu ainda não resenhei aqui do canal, mas olha só o que a pessoa disse de Dom Casmurro. Já li livros de Machado de Assis, mas sei que do último livro para esse, muitas coisas aconteceram em nossas vidas. Começou reflexiva, hein? Enfim, não dou conta de ler uma história em que o autor fica dando voltas e voltas para expor algo. Sei que o livro é um clássico, mas nem por isso está isento de críticas. Eu vou criticar Machado de Assis, porque não estou fazendo nada aqui em casa. Gente, é o seguinte, o que é que eu acho? Eu estou criticando as críticas, mas o que é que eu acho, assim? Tem livro que funciona e que não funciona para algumas pessoas. Por exemplo, como eu acabei de citar o meu próprio exemplo, a literatura russa ainda não funcionou para mim. Eu comecei a ler Crime e Castigo numa determinada época da minha vida que fez com que eu não conseguisse continuar a leitura. Para quem conhece Crime e Castigo, eu vou já falar dele aqui, tá aqui na lista, sabe que ele é uma leitura um pouco sufocante, principalmente no começo da história, quando você ainda está entrando nela. Então, eu não consegui adentrar. Os outros russos que eu tentei, confesso que não foram muitos, depois do Dostoiévski, também eu tive uma certa dificuldade. Li completo O Primeiro Amor, do Turgenev, consegui, até porque é uma novelinha curta, então assim, consegui fazer essa leitura, mas eu não sei se o que é. Isso é uma dificuldade que eu tenho para entrar ali naquela atmosfera, né, russa, daquele tipo de escrita. Então, para mim, atualmente, até esta data, que eu estou gravando este vídeo, a literatura russa não funciona tão bem. Mas, como eu disse, jamais eu vou dizer que ele é um livro ruim. Não funciona para mim. Eu amo o Érico Veríssimo de paixão, assim, até a lista de supermercado dele eu leria e acharia um clássico. Mas tem gente que não acha, que não gosta, etc. Então, assim, a gente tem que ter noção de quem a gente é, né? Para que a gente possa, então, fazer uma crítica, tecer comentários a respeito de uma coisa tão grandiosa como é a literatura, porque a literatura é uma arte. Então, se eu chegar num museu e dizer assim, nossa, que quadro horrível, eu tenho que ter algum tipo de propriedade para falar isso. Eu tenho, claro, o meu gosto pessoal. Então, internamente, eu posso dizer assim, não gostei, não levaria para casa, não colocaria no meu quarto, na minha casa, de jeito nenhum. Mas eu não posso desconsiderar o peso, a importância ou a contextualidade que aquilo ali foi criado. Então, assim, eu reconheço a importância, né? Não casou com o meu gosto pessoal, tudo bem. Então, a gente continuamos amigos, seguimos a vida. Mas chegar ao ponto de fazer esse tipo de comentário na internet, jamais. Jamais, assim, publicar, né? Poderia falar assim com meus amigos e tal, ainda mais de uma forma de brincadeira. Agora, fazer esse tipo de comentário, eu acho que é uma faltazinha, assim, de noção bastante grande. Continuando. Memórias do Subsolo, a gente tá falando de Dostoiévski, olha aqui, ele apareceu. Com todo respeito à importância do autor para a literatura, esse livro é horrível, mas claro, só não agrada meu gosto pessoal.
né? Ninguém falou nada. Aí continua, tem outro, eu separei 3 aqui de Memória Subsolo. Aí outra pessoa diz assim: meu primeiro livro de Dostoiévski. Vou tentar outro, que eu devia ter feito e não fiz. Muito bom, nem vou ler. Esse aqui eu achei engraçado. Acho que tem gente que faz só pra palhaçar mesmo, né? Pode ser. Aí, gente, olha, esse comentário que eu vou ler agora, eu acho que foi um dos que eu mais ri na hora que eu fui coletar esses comentários. Olha, gente, eu ri assim, de uma forma que eu, né, não sei nem dizer, eu acho que foi até por isso que eu me encorajei a trazer esse vídeo aqui pro canal, porque, assim, eu vou rir, eu não posso rir disso sozinha, eu tenho que falar, mostrar para outras pessoas também. A pessoa falou sobre Romeu e Julieta, também tem vídeo aqui no canal, depois você vai lá e assiste todos esses vídeos que eu tô dizendo, hein? Mas olha só, o que foi que a pessoa falou sobre Romeu e Julieta. Não é a história comum, é como se fosse uma peça teatral. Não recomendo para quem quer ler de fato a história real. Gente, aí dá vontade de dizer assim, eu digo ou você dizem. Gente, como assim? É como se fosse uma peça teatral. É um teatro. Shakespeare era dramaturgo, gente. O pessoal que hoje em dia pega as peças de Shakespeare e transforma o texto dramático em texto em prosa. Se você quiser ler Romeu e Julieta em prosa, compre o livro em prosa. Mas se você for pegar o texto original, como ele foi escrito, ele é um teatro. Então a pessoa diz assim, ó, não é história comum, tá alertando, ó, gente, cuidado, isso aí tá enganando vocês. Ele escreveu. Esse texto aqui é uma peça, não é uma história de verdade. Ai, gente. Ai, dá vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo. Ana Karenina, ó, vamos pegar um Tolstói agora. Não é ruim, mas também não vale 5 estrelas. O tema de adultério já é bem batido na literatura clássica de vários países, inclusive a brasileira. E o elenco de personagens não ajuda. A maioria é um porre de chata. O final é chatérrimo. Lievin deve ser um dos personagens mais antipáticos de toda a literatura mundial. Esse aqui não poupou críticas. Outro comentário. Sei que é um clássico que marcou gerações e tal, mas eu odiei esse livro. Juro que odiei. Olha a comparação que a menina faz aqui. Eu tô dizendo que é menina, nem lembro se é menina ou menino, mas eu vou falar aqui. Assim como Jogos Vorazes, Dom Casmurro e The Killing, livros que não tem nada a ver um com o outro. Ela comparou aqui com Ana Karenina, tá? Olha só. Esse é mais um livro que, se eu pudesse, mataria o protagonista depois da metade do livro. Que preguiça de gente indecisa. Mas, enfim, foi mais um clássico e esse eu não gostei. Mas é bem escrito, é um retrato de época, mas não foi pra mim. Pelo menos ela no final, né, diz assim, não foi pra mim. Se gostar, o problema é seu. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Devo dizer que eu esperava muito mais. Obviamente é um universo fictício, a cidade de Macondo e os acontecimentos, mas achei muita falta de criatividade no nome dos personagens. Fica um tanto confuso. José Arcádio Filho, José Arcádio Neto, José Arcádio Bisneto, Aureliano Filho, etc. Teve momentos que tive que reler para ver se estava falando do pai ou do filho. É exatamente isso que marca sendo solidão. Então, a pessoa está criticando aqui o cerne da questão, tá? Então, o começo é interessante, mas vai ficando repetitivo e é difícil chegar ao final. Não justifica a fama. E o último comentário diz assim: entendo que é um clássico, mas não consegui. Li 10% e abandonei. O livro é muito confuso e desorganizado. É literatura fantástica. Tem que ser desorganizado mesmo, tá? Então, aí vamos lá para o meu calo, Crime e Castigo. Livro demasiadamente longo, desnecessariamente longo, tedioso, cheio de detalhes inúteis, apenas para aumentar o número de páginas. O livro sobre um homem que vive dormindo e desmaiando. E mesmo assim contém 600 páginas. Poucos conceitos filosóficos, poucos ensinamentos, pouco conteúdo realmente relevante. Não recomendo este livro de forma alguma. Foi uma péssima compra, uma péssima experiência literária. As tais gravuras e ilustrações são uma piada, um conceito de arte pobre. Deve ter sido feito por alguém que não sabe desenhar pés. É isso, este é Crime e Castigo, gente. Olha, esse livro, que é um marco, né, da literatura, um dos melhores livros da literatura mundial, foi difícil para mim, eu não gosto, um dia, né, talvez eu retome Crime e Castigo, mas eu nunca falaria isso aqui de Crime e Castigo, nunca.
poucos conceitos filosóficos, poucos ensinamentos, pouco conteúdo. De jeito nenhum, né? Pelo contrário, assim, tem cursos e livros sobre livros, não sei o quê. Então, assim, sempre está nas listas dos melhores livros da humanidade. Então, a pessoa que abre a boca para falar um negócio desse aqui está um pouco desinformada. Continuando. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Olha o que foi que o pessoal falou aqui de A Hora da Estrela. Um dos piores livros que já li. O Eu Lírico, de Vaga. Gente, eu queria falar um negócio pra vocês. Eu lírico só existe em poesia, tá? A gente tá falando aqui de ficção, então é um narrador. O eu lírico, mas eu vou deixar como a pessoa falou. De Vaga. Adia, enrola até finalmente entrar na história da Macabea, né? Porque a Macabea não é a nossa narradora aqui na Hora da Estrela. E assim o faz porque avisa ao leitor que a história é desinteressante e, de fato, ele o prova da forma mais tediosa possível. Reproduz preconceitos contra o Nordeste, apesar da intenção de defendê-lo. A autora deve ter se apoiado na fama e teve a expectativa que o público acharia este livro, de qualquer modo, uma grande obra da literatura. Outro comentário. Se você não precisa fazer vestibular, pode seguir o conselho do narrador e escritor fictício. Estou absolutamente cansada de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo. Fecha aspas. Pois não escreva. Pouparia nossos alunos. Gente, não façam isso. Com Clarice, não façam. Aí o último comentário é: li apenas uma vez, leitura difícil, realmente quis desistir na metade. Mas terminei, mesmo não compreendendo o final. Livro com poucas páginas, realmente ele é um livro bem fininho. Mas, mesmo assim, demorei semanas para corajosamente concluir a leitura. Aí a frase final é: criei expectativas, colhi decepção. Quem nunca, né, meu amigo? Isso aqui é a vida, criar expectativas e colher decepção. Com este comentário filosófico, vou encerrar este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários. Me indiquem também outros livros e outros sites que eu possa colher essas críticas negativas. E eu espero vocês nos próximos vídeos do canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo com quem gosta de livros de literatura. E até mais!